Rosli, Diga, voltei, Marcela. mais apegada do que nunca. Ih, você é uma parada. O que eu quero Até é que os nossos porque, ouvintes sejam hum, tão apegados ao nosso programa que compartilham com outras não pessoas, que é? tenham mais gente para ouvir, que passem adiante essas explicações, né? Porque E vai gerando vida, a né? gente Porque vai suas dando. explicações vão fazendo a gente pensar, vão fazendo link, e daqui a pouco a gente para pensar e fala assim, então eu agi assim por causa disso. Gente, é muito bom. Aliás, se você ainda não ouviu todos os nossos episódios, tem episódio aberto aqui para cima, Nossa, tem volta muita lá, coisa, já faz tempo que nós estamos gravando não é? aqui, pá, para as pessoas Volta, vai ouvir. aproveitarem. Isso aí, porque tem muita coisa boa para você ouvir, pensar, enfim, ser trabalhado, ser tocado. Isso, e se mexer com você, procura ajuda, procura alguém que possa te ajudar. Vem fazer o nosso curso de cura para o coração, porque isso também pode te ajudar em alguns É desses verdade. aspectos, né? Que não é um curso, não é um encontro caro, né? Não é a gente tem feito com que seja bem acessível às pessoas, porque a gente sabe que nem todo mundo pode pagar terapia, sabe, Marcela? Bem que a gente queria, mas É. nem sempre dá. O que você vai me perguntar hoje? Porque Marcela é doutora em pergunta, né? Você que me deixou no ar no nosso último encontro, Eu? falando que existem estilos de apego. E é óbvio que eu quero saber que estilos são esses, né, Helena? Eu, hein? Tô sabendo, tô sabendo. Olha, o Bowlby, que é considerado o pai, né, da teoria de apego, não sei o que Aham. mais, como Lawrence foi toda aquela coisa do imprinting que a gente estava falando, né? O Bowlby identificou vários estilos de apego, perdão. Então, o primeiro, que eu acho que é o mais comum de todos, é o apego seguro, né? Aquela mãe boa que cuida, claro que tem os erros, né? Não tem aquela coisa. Às vezes a avó ou uma tia que desde o começo sempre cuidou, a babá que está lá há 10 anos, aquela coisa toda. Assim, aquela pessoa com quem a criança desenvolve esse apego, Hum. né? E ela desenvolve bem. Ela sabe que está bem cuidada, que as pessoas são confiáveis, vai aprendendo desde que nasce que as pessoas são boas e que ela vai ser atendida, que ela é amada, que ela é querida. Mas isso não acontece com todo mundo. Então, o Bowlby foi estudar outros tipos, né, outros estilos de apego, e ele chamou um de evitativo, Hum. que ele também chamava de desapegado. Olha aí. Olha aí o desapegão. Oh, né? Então, é o desapegado ou o ansioso evitativo. A criança fica ansiosa porque ela não sabe, ela tem ambivalência, digamos assim, em relação se vai ser bem cuidada ou não, porque tem dia que a mãe tá de boa e tem dia que a mãe não está de boa, né? Ou a Hum. pessoa cuidadora, e ela fica nessa assim. Então, ela evita, ela foge. Aquela criança que às vezes a gente quer catar no colo e some, não deixa de jeito nenhum, né? E vai evitando, né, pela ansiedade que ela tem na relação de apego, É como né? se ela estivesse protegendo. É a forma que ela tem de se proteger, né, da figura que deveria estar cuidando dela, mas que é muito, muito, muito assim imprevisível, digamos, né? E aí a gente tem também um outro estilo que é o ansioso, né? Aquela criança também, né, que fica muito preocupada, né? Muito preocupada. Ela tem também essa ansiedade, essa ambivalência, e a relação é ansiosa, ela não relaxa, ela não fica em paz, não fica tranquila, ela está sempre ansiosa em relação se está aqui, se não está aqui, se onde é que está minha mãe, onde é que, Uhum. né, as pessoas nesse sentido. E aí a gente tem um estilo que realmente isso daqui é um estilo que faz muito mal para as pessoas, né? Que é o desorganizado, em que Hum. a criança não conseguiu organizar o que é uma relação de apego apropriada. Então, também é conhecido como temeroso evitativo, porque assim a pessoa evita mesmo, mas ela evita de medo, sabe? Hum. E é o desorganizado, ela não consegue entender o que deveria ser uma boa relação de apego.
E a gente vê muito essas pessoas aparecerem em nossos consultórios e as pessoas que têm dificuldades maiores nos relacionamentos costumam ter estilos de apego mais complicados. Lembra que eu te falei de um livro chamado Apegados, né? Hum, Que fala que Uhum. as certas relações românticas que vão dar errada e outras que vão dar certo, mas algumas que vão dar errado pelos estilos de apego que as pessoas têm. E a gente, como a gente escolhe inconscientemente o par, né, o cônjuge, né, o parceiro, a parceira, de acordo com aquele que encaixa comigo, então você vai ver que tem certas relações que, se ficarem juntos, você não pode manter um casamento com duas pessoas evitativas. Então não Porque vai elas dar certo, né? não. É. Pior assim, uma que é evitativa e a outra que é pegajosa, né? Nossa, aí vai dar farpa, né? Então, essas relações muito. Então, a gente precisa entender isso, porque às vezes as pessoas acham que são doidas, que são malucas. Não são, são traumatizadas, tiveram experiências difíceis na primeira infância. Crianças que às vezes, por exemplo, a mãe morre no primeiro, segundo, terceiro ano de vida, né? Na vida inicial. Nossa, isso é um corte terrível para a criança. O pessoal acha, ai, mas aconteceu tão cedo que ela não vai lembrar. Lembrar, o corpo sabe tudo, não esquece nada. Nosso cérebro lembra de tudo. Pode não lembrar verbalmente, mas lembra Tríteres, de né? tudo. Então, a criança que estava se desenvolvendo bem, de repente a mãe some, né, porque ela morreu. Ou então, às vezes, mãe, o pai, né, que abandonam, desaparecem, Abandona, né? né, nunca mais dá cara. E aí ela fica esperando todos os dias essa mãe aparecer, não aparece, né? Então, isso daí é complicado também. Doloroso, E né? essas características, né, de apego, elas são importantes porque como eu estou te explicando, né, elas impactam as relações, né? Elas impactam os relacionamentos que a gente Elas tem. vão determinar muita coisa para o futuro, né? Sim. Muita coisa, né? É como eu falei, né? Em outro lugar que a gente conversou sobre o Frank Lake, que dizia que como a gente enfrenta a primeira crise da nossa vida, que é o parto, muitas vezes determina como nós vamos enfrentar as demais crises da nossa vida. E a criança que nasce de cesárea, claro que assim, tem aquelas cesáreas que têm que ser feitas porque a pessoa, né? A mãe ou a criança morre, né? Uhum. Mas como a gente tem muita cesárea eletiva, a criança nunca aprende, né, A no lutar, né? momento do parto, né, a enfrentar uma dificuldade, né? Lembra daquela história da borboleta, que às vezes da Interessante. criança que ia ajudar a borboleta a nascer, né, que ela estava dentro Sim, a do lagartinha lá do casulo. É, casulo, né? Aí a é. criança vai lá e diz, não, eu vou dar uma ajudazinha, vou, né, ajudar a borboleta a sair do casulo. E quando ela faz isso, a borboleta não consegue mais voar, né, nem se desenvolver bem, porque ela precisava daquela crise, né? Então, Deus nos fez de uma forma, eu não sou médica, então eu não entendo de tudo, mas eu entendo, assim, dos nossos impactos que nós trabalhamos como psicólogas, né? Por exemplo, a criança precisa passar pelo canal vaginal, né, e nascer, porque naquele apertamento que a criança passa, muita coisa que está no seu pulmão sai, né? É Olha. benéfico. Então, as pessoas acham, é um trauma de nascimento. Trauma é quando não é bem lidado, né, o parto natural, o parto normal. Mas a criança perde isso com a cesárea, né? Óbvio que tem cesáreas que é uma questão de vida e morte, a gente não negocia, né? Meu Uhum. irmãozinho nasceu de uma dessas cesáreas de emergência, placenta prévia, né? Então, assim, numa época que não se fazia isso, né? Sim. E se fazia só para emergência. Então, né? Nasceu daquele jeito que foi preciso, enquanto que os outros filhos, né? Eu e minhas irmãs, todas nascemos de parto normal. Ele não. Ele realmente teve uma situação difícil. Que impacto que isso teve na vida dele, não sei, né? Mas, assim, a gente vê que tem situações que aquilo é necessário, mas tem outras, quando ela é letiva, assim, eu fico preocupada com esse número de cesáreas Aumenta eletivas. cada vez mais, né? Esse negócio da mãe não querer sentir dor, sabe? Só que a dor pós-cirúrgica é terrível também, né? Eu acho muito pior, porque aí você acaba,
né, sofrendo uma cirurgia, enquanto que o parto é uma coisa assim, É nasceu, natural. passa tudo. Olha, é impressionante, né? Eu tive minha filha assim, ó, é impressionante. Como, né? Tem, claro que tem algumas coisas, você sabe que você, né, teve filho, mas não é aquela coisa que é uma cirurgia, por exemplo, né? Então, essas coisas têm seus impactos. E quando a criança não consegue desenvolver, né, de uma forma segura esse apego, e ela não tem as suas necessidades de apego satisfeitas, então, essa falta de pertencer, né, tudo isso pode levar essas experiências emocionais nas suas relações adultas, né, que a gente estava falando assim de escolher o parceiro, a parceira, né? Então, Uhum. pode ter dificuldades em formar relacionamentos profundos, né? Conexões com outras pessoas de uma forma mais profunda, de poder assim expressar vulnerabilidade, né? De poder confiar nas pessoas. Tem gente que assim não dá para confiar em ninguém, em ninguém. E isso é uma questão de apego, né? É uma questão de apego. E isso, né, pode se manifestar também nas dificuldades nos relacionamentos, o medo ao abandono. Aí vem as pessoas pegajosas, né? O medo do abandono, o desafio de regular as suas emoções. Não tem aquela coisa da autorregulação, não sabem se acalmar a si mesmas, né? Não sabem lidar com as relações mais próximas, as pessoas com quem elas convivem, não sabem, na hora que ela dá um negócio, assim, um problema difícil, em vez de ter uma reação mais adulta, mais segura, mais isso é um problema, vamos ter que pensar como é que nós vamos resolver isso, vamos ver quais são as opções que a gente tem. Não, dá chilique, sabe? Foge, né? Em alguns casos, Foge, foge. chora incontrolavelmente, né? Que são reações de criança, né? Quando a gente tem uma reação de criança fora, assim, desproporcional à situação, a gente já sabe que a coisa ali está complicada, né? Então, essas consequências a longo prazo dessas necessidades não satisfeitas e a falta de pertencer, né, a algum lugar, a alguma família, pode incluir assim, angústia, né, angústia emocional, ansiedade, depressão, né? As pessoas acham que assim, depressão é só um transtorno neuroquímico. Não, a gente tem que ver a história do ovo e da galinha. Quem veio primeiro? Porque, Sim. em geral, essas questões de ansiedade e depressão, elas são causadas por essas experiências difíceis de primeira infância, né? E aí desemboca nessas coisas que também levam, né, a um desequilíbrio neuroquímico no cérebro. Então, essas depressões, as dificuldades de formar e manter relacionamentos saudáveis. Porque, às vezes, as pessoas conseguem até, né, fazer Gerar mais um primeiro vínculo, né? Mas não. mas não mantém, né? Então, arruma assim, tem uma namorada por mês, uma namorada a cada 3 ou 4 meses. Começa a ficar mais sério, e mulher também, né? Arruma um namorado, começa a ficar um pouco mais sério, termina. Demora. Termina. Arruma alguma desculpa aí, que em geral é uma desculpa, muitas vezes é uma desculpa, e termina a relação. Não consegue manter relacionamentos duradouros. A gente vê pessoas que se divorciaram 2, 3, 4, 5 vezes, né? Mesmo que não tenha sido um casamento formal, que tiveram, né, de galho em galho. Eu queria até te contar um Interessante. pouquinho sobre assim a sequência, né, do desenvolvimento infantil, mas eu acho que a gente vai deixar isso. Ah, para o próximo, até porque, quando você falou disso, eu estava pensando aqui, mais uma vez, como a infância é importante, né? Ah, demais. Como a infância determina um Olha, processo saudável na nossa vida. Nossa, estou quando eu impressionada. penso nas palavras de Jesus, né, a importância que Jesus deu para a criança. Olha, se você fizer mal com uma criança, se você não tratar a criança como ela merece ser tratada, como ela precisa ser tratada, era melhor que você não tivesse nascido. Era melhor que você colocasse uma pedra no pescoço e morresse afogada, assim, afogada nas profundezas do mar. Jesus falou isso sobre as crianças, que crianças, olha, e ele deixa que as crianças venham até mim, não vem com esse papo furado de que só adulto que tem valor. Não, criança tem muita importância.
Então, ele queria que as crianças viessem até ele, para ele abençoar, para ele conversar, para ele contar história. A gente não sabe da metade das coisas que ele fazia com as crianças, porque não está escrito. Mas eu posso imaginar, muitas vezes, ele brincando também, né, Com certeza. com as crianças, que ele deu essa importância toda, né? Eu acho que já falei outras vezes, né? Jesus falou especificamente que a gente não devia fazer mal para as crianças, porque elas têm um anjo, cada criança tem um anjo, que, claro, fica com a pessoa até ela morrer, mas que tem um anjo que vê o rosto de Deus, sabe? Então, não é um anjo assim qualquer. Esse era o nível de importância que a criança tem. E às vezes a gente pensa assim, no anjo da guarda. É, a gente tem um anjo da guarda. Só que assim, ele não vai embora quando eu tenho 15 anos, ele não, quando eu fizer a minha maioridade, ele não desaparece. Não. Em nenhum lugar da Bíblia diz que esse anjo vai embora. E ele, se tiver dúvidas, ele vê o rosto de Deus. Então ele pode ir lá assuntar com Deus o que ele precisa estar fazendo para me ajudar, para te ajudar. Agora, ele não fala assim, os adultos têm um anjo assim. Ele não fala, as crianças têm. Como a gente nunca perde, quando formos adultos, a gente continua tendo, porque Deus não dá baixo na carteirinha, né, desse ano. Mas ele quis que os anjos tivessem, e era um anjo importante, ver o rosto de Deus. Então, eu acho que a gente tem que Gente, levar muito a sério essa primeira infância, nós como cristãos, a igreja, né, tem que observar isso, né? tem que levar isso em consideração. E a gente sabe que com esse negócio de divórcio fácil hoje em dia, né, as crianças estão, os pais se Sofrendo. separam porque elas estão numa primeira infância. E isso tem um impacto. Tem impacto. O pessoal acha que, não, eles nem vão lembrar. Lembra, lembra. Impacta a relação. Muda a rotina, muda a forma. Então, tá lá. É, Então, na gente, por próxima isso que eu vez, falo. aí você Hã? vem com essas perguntinhas de novo, e a Não, gente porque você marca já um vai papo. contar no nosso próximo encontro o desenvolvimento disso da infância. Você vai dizer assim, é por isso que eu falo que o podcast aqui, ele nos traz elementos para a gente pensar, né? Buscar ajuda, seja uma ajuda profissional, seja diante do próprio Deus. É um espelho, gente. É o tempo de você se olhar aí no espelho e também para você aprender para frente, para não errar como pai, como É, mãe, como pessoa. Tem é. bastante coisa, bastantes elementos para a gente pensar. Nossa, pode virar. Então, Tá, nosso próximo encontro, quero saber aí como é que se desenvolve essa questão do apego na infância. tá bom, vamos lá. Beijo, Até a próxima, minha amiga. até!